E aí, pessoal? Bom, hoje a gente vai fazer uma análise totalmente imparcial e extremamente focada em dados sobre um momento histórico muito específico. Nós vamos mergulhar nos arquivos da lista de perseguição da Open Doors International, exatamente de julho de 2001. Ah, e um detalhe importante: todo esse material faz parte dos arquivos Copyright 2001 a 2026, professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. Analisar esse instantâneo histórico é fascinante, porque permite que a gente veja o mundo, em termos de restrições religiosas, exatamente como ele era mapeado ali na virada do milênio. Então, se preparem para um mergulho puro e direto nos números e na geografia mundial daquela época. Agora, pensem um pouco. O que será que conecta nações tão diversas, política, cultural e geograficamente, como Cuba, Coreia do Norte, Sudão e Rússia, quando o assunto é liberdade religiosa? Sabe, a gente está falando de países com histórias, sistemas de governo e demografias que não têm literalmente nada a ver um com o outro. Mesmo assim, quando os pesquisadores começaram a compilar aqueles dados globais sobre restrições e perseguições religiosas em 2001, todos esses lugares, junto com vários outros, apareceram na mesma lista enorme, enfrentando diferentes níveis de restrição. Para a gente conseguir processar e entender essa conexão gigantesca, é preciso usar um modelo de organização. Vamos começar pela parte 1. O conceito central, a janela 1040. Você deve estar se perguntando, o que é essa tal de janela 1040? Bom, de forma simples, é uma região geográfica bem específica que abrange partes da África, do Oriente Médio e da Ásia. E a questão principal aqui é que a perseguição mais forte contra cristãos está, de forma estatística, densamente concentrada exatamente nessa área. É super importante a gente entender isso de forma bem neutra, tá? Não é apenas uma área aleatória no mapa, de jeito nenhum. É um parâmetro geográfico real, onde os dados globais de 2001 indicaram a maior frequência e intensidade de conflitos. Ter essa ideia perfeitamente clara é absolutamente crucial antes de a gente mergulhar nas estatísticas mais pesadas. Certo, passando para a parte 2. Graus de perseguição, do mínimo ao severo. Olha só, a pesquisa original não tratou a perseguição como uma questão de tudo ou nada. Eles dividiram as nações em 3 níveis principais de intensidade: alguma, moderada e severa. E a diferença de volume aqui é gigantesca. Por exemplo, a gente tem áreas como o Kurdistão e Zanzibar que caíram ali na categoria de alguma perseguição. No meio do espectro, regiões como Daguestão e Tatarstão lidando com condições moderadas. E lá no extremo, os países com condições severas, que é super bem ilustrado por nações fortemente restritivas lá no ano de 2001, tipo a Coreia do Norte e a Arábia Saudita. O grande volume de regiões que se enquadram nessas categorias moderada e severa nos dados originais é de impressionar qualquer um. Mas a história não acaba nas fronteiras nacionais, não. As restrições religiosas nem sempre são estritamente para o país todo. Na verdade, existem áreas subnacionais específicas enfrentando condições muito direcionadas. É como se fosse uma intensidade superlocalizada dentro de fronteiras mais amplas. Os relatórios apontam especificamente, por exemplo, para as áreas muçulmanas do Malawi, para o sul do México, o nordeste do Quênia, o norte da Nigéria e o sul do Sudão. Isso é fascinante porque demonstra que um país pode ter políticas gerais de liberdade lá na sua capital, enquanto regiões geográficas isoladas dentro desse mesmo país experimentam realidades assim drasticamente mais difíceis. Vamos focar agora na parte 3, analisando os dados, o impacto geográfico. Aqui a gente tem uma estatística que é absolutamente massiva, 86%. Isso mesmo, 86% dos países identificados com perseguição forte estavam localizados diretamente dentro ou muito próximos daquela janela 1040. Apenas 14% pertenciam a outras regiões globais. Para colocar em perspectiva, quase 9 em cada 10 nações com os níveis mais críticos de restrição se agrupavam nessa mesma faixa latitudinal. Essa métrica ilustra perfeitamente a tremenda correlação geográfica que é o coração da tese de todo esse nosso material de origem. Para a gente conseguir visualizar essa escala global de um jeito ainda mais concreto, vamos focar no número 22. De todas as nações do planeta naquela época, exatamente 22 países foram identificados pelos dados da pesquisa como possuindo os critérios exatos para forte perseguição. É um número muito específico que realmente ancora a severidade do cenário global naquele exato ano. E quando a gente quebra esse número 22 um pouquinho mais, a gravidade do conceito da janela 1040 fica inegável. Dos 22 países com forte perseguição, 15 deles estavam localizados milimetricamente dentro das coordenadas da janela. Além disso, outros 4 países ficavam em estreita proximidade a ela.
Quer dizer, na prática, 19 dos 22 piores casos do mundo em julho de 2001 estavam ligados diretamente a essa anomalia geográfica específica. Não tem como ignorar um padrão desses. Bom, nos aproximando aqui da nossa conclusão, é fundamental a gente lembrar da ancoragem temporal desses dados. O que nós vimos hoje foi o retrato de uma fonte histórica altamente específica, a lista de perseguição da Open Doors International, publicada em julho de 2001. A precisão temporal é vital para qualquer análise, né? E julho de 2001 é um período fascinante, porque representa o cenário geopolítico mundial logo antes de grandes eventos que simplesmente mudariam o paradigma do século XXI. Os números refletem de forma rigorosa o estado do mundo naquele mês exato. E tudo isso, naturalmente, nos deixa com uma provocação final na cabeça. Pensando nesse retrato tão preciso e nos dados rigorosos de julho de 2001 que a gente acabou de dissecar, como será que as imensas mudanças nos eventos globais, os novos conflitos e as reviravoltas políticas alteraram esse mapa geográfico exato ao longo das décadas seguintes? Será que essa concentração lá na janela 1040 permanece tão intensa hoje quanto era antes? Ou será que as restrições se espalharam para novas fronteiras geopolíticas globais nestas últimas décadas? Fica aí a reflexão.